A presidência recebeu os ofícios números 1190, eu peço a atenção do plenário, 1190 e 1195 de 2018, da Câmara dos Deputados, comunicando, como disse antes, desculpa, senador, a inexatidão do texto dos autógrafos, anteriormente enviados por aquela casa e encaminhado novos autógrafos corrigidos, referente ao projeto de lei de conversão 27 de 2018, proveniente da medida provisória 843 de 2018. Os ofícios que serão publicados na forma regimental basicamente comunicam a substituição das expressões por cento por pontos percentuais dos dispositivos que especificam. Eu vou dar a palavra ao senador Armando Monteiro para a leitura. Na sequência, daria a palavra a Vossa Excelência pela ordem, a não ser que seja algo muito urgente. Senhor presidente, é só para informar, como Vossa Excelência já adiantou, que a comunicação do presidente da Câmara ela foi feita por identificar inexatidão no texto dos autógrafos do projeto de lei de conversão número 27. Eu quero dizer aos companheiros que isso em nada modifica o mérito do projeto, nem tampouco a grade de incentivos que foi definida depois de um longo processo de discussão entre o Parlamento e o Poder Executivo. Por exemplo, essas inexatidões dizem respeito no artigo 2º, onde foi colocado porcentagem, na realidade se trata de ponto percentual, ou seja, por assim dizer, uma sinomia equivocada, onde tem 1%, leia-se 1 ponto percentual. No artigo 9º, foi retirada a palavra ainda no que se refere à habilitação de empresas. No artigo 11C, foi grafada erroneamente a palavra administradas e não administrados. Dessa forma, senhor presidente, nós entendemos que as alterações devam ser efetuadas para a remessa dos novos autógrafos à Presidência da República, nos termos do artigo 325 do Regimento Interno do Senado Federal. É esse o nosso entendimento, senhor presidente. Esse é o relatório do senador Armando Monteiro, fazendo a correção da matéria. Antes da discussão, eu vou dar a palavra, está bem ali, está mais de 20 minutos me aguardando, ao senador Capiberibe, e na sequência abrirei a discussão do texto que foi encaminhado pela Câmara, que nós vamos votar novamente desconsiderando o texto anterior. Senador Capiberibe. Senhor presidente, serei muito breve, apenas para fazer um apelo a essa casa, a Vossa Excelência, em nome dos agricultores familiares do nosso Brasil. A gente sabe que a agricultura industrial contribui e muito com a balança comercial do Brasil, mas a agricultura familiar é que leva a comida para as nossas mesas. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência de pautar o PLC 4 de 2017, PLC número 4 de 2017, que cria a Semana Nacional da Agricultura Familiar. É um projeto de um deputado que vem da agricultura familiar, o deputado Heitor Schuch, lá do Rio Grande do Sul. Solicito a Vossa Excelência que paute esse projeto, que ele é muito importante, que é a agricultura familiar que coloca os alimentos na nossa mesa. Obrigado, presidente. Como defensor da agricultura familiar, Vossa Excelência também o você está de pronto atendido e eu determino a mesa, a secretaria da mesa, que paute o projeto. Senador Romero Jucá, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, apenas para registrar o apoio ao relatório do senador Armando Monteiro, dizer da importância dessa correção, que na verdade trata-se de uma correção de formalidade, né? A matéria foi votada da forma como foi e depois nos autógrafos houve o equívoco e, portanto, a Câmara dos Deputados já solicitou a devida correção. Quero ressaltar o cuidado de Vossa Excelência de colocar para votar essa matéria. Mesmo sendo um ajuste formal, tendo em vista a importância da matéria, é muito importante que ela possa ser homologada pelo plenário do Senado. Portanto, quero encaminhar o voto favorável e dizer que essa é uma matéria importante para a economia brasileira, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra para discutir a matéria
ao senador governador Ronaldo Caiado. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu só quero neste momento reafirmar um compromisso aqui que foi feito quando da votação dessa medida provisória, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado, daquilo que foi excluído o Centro-Oeste em relação a esses benefícios que foram concedidos à região Nordeste do Brasil. E naquele momento, não só fui procurado por todas as lideranças na Câmara dos Deputados e também aqui do Senado Federal, o senador Fernando, como também o senador Armando Monteiro, para que nós, na próxima medida provisória, mesmo sabendo que o tema não é correlato àquilo que realmente vem expresso aí nas próximas medidas, que trata do setor elétrico, a inclusão para que os incentivos também do Centro-Oeste sejam prorrogados até 2025. Com isso, senhor presidente, é o pedido que faço à mesa e, ao mesmo tempo, também peço do senador Armando Monteiro se tem realmente esse entendimento e teremos por parte dele e de todas as lideranças aqui o cumprimento deste acordo que foi feito desde a votação primeira na Câmara dos Deputados, que por uma falta de texto para que nós fizéssemos uma emenda aglutinativa, não foi possível naquele momento incluir o Centro-Oeste, única e exclusivamente na prorrogação até 2025. No entanto, o entendido foi levado a conhecimento nosso de que nós construiríamos, mesmo numa outra medida provisória, que não tivesse um assunto temático específico, mas que fosse incluído a emenda que pudesse dar a oportunidade ao Centro-Oeste, que foi dada ao Nordeste, única e exclusivamente em relação ao tempo, ou seja, até 2025. Como tal, eu agradeço ao colega e reafirmo a mesa, presidente, para que, e ao senador Fernando também com ele, para que possa também confirmar esse entendimento feito por nós no momento dessa votação. Muito obrigado. O senador Fernando Bezerra está aqui ao meu lado, senador Caiado, reafirmando o compromisso que foi assumido com Vossa Excelência. Senador Regufe, Senhor presidente, eu sei que é uma questão apenas formal, porque o projeto já foi votado, é apenas um acréscimo ao projeto. Mas como eu votei contrário... Senador, só um minuto. Senador, só um minuto. Quero esclarecer a Vossa Excelência o seguinte. O projeto que foi votado, que veio da Câmara, que a Câmara comunicou a essa mesa que havia um equívoco, eu estou tornando sem efeito aquela votação e submetendo o que ele manda para essa casa, dizendo que esse é o projeto efetivo. Como esse projeto é efetivo, só para esclarecer, Vossa Excelência, tem o parecer favorável do senador Armando Monteiro, que foi designado relator, então é só registrar, Vossa Excelência, que nós estamos votando novamente a matéria, tá? E tornando-se feita aquela votação já anteriormente feita com o erro que veio da Câmara. Eu não assumiria a responsabilidade de bancar apenas através de um ofício e sim através da votação do plenário dessa casa. Tem a palavra, Vossa Excelência. Agora, senhor presidente, como eu estou vendo, eu vi aqui que o projeto se mantém praticamente o mesmo projeto que foi votado, e se mantém a isenção fiscal para as montadoras de automóveis no valor de 2 bilhões de reais por ano, 2 bi só no ano que vem, eu não tenho como ser favorável, eu quero registrar meu voto contrário. Com os mesmos 2 bilhões de reais, nós poderíamos construir 20 hospitais públicos novos. Com 100 milhões de reais se constrói um hospital público. Com os mesmos 2 bi, nós poderíamos ter por ano no Brasil sendo construídos 20 hospitais públicos. Ou poderíamos se retirar a tributação sobre remédios no Brasil. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. E eu não posso acreditar que seja mais importante
para a população brasileira incentivar a compra de automóveis do que tornar os remédios mais acessíveis para a população. Então, com os mesmos 2 bilhões, se nós retiraríamos metade de toda a tributação sobre remédios no Brasil. Ou poderíamos construir 20 hospitais públicos novos por ano. Então, por ser contra essa isenção fiscal de 2 bi, respeito a opinião dos outros, essa aqui é uma casa democrática, mas o meu voto é contrário, senhor presidente, a esse projeto. Presidente, para discutir. Senador Randolfo. Presidente, pelas mesmas razões, assim, nenhum destaque, inclusive apoio às iniciativas vindas da necessidade de geração de empregos, de manutenção das montadoras no Nordeste, inclusive até da extensão no dispositivo do projeto para Goiás. Mas o problema é o mérito. É, neste momento, a renúncia para a indústria automobilística. Me parece que esta renúncia para as condições que estão as contas públicas brasileiras, e em especial para as condições a partir de 1º de janeiro, para o próximo governo que virá, e veja, eu digo isso repetindo sempre, não votei no presidente eleito nem no primeiro nem no segundo turno, mas não me parece que neste momento aprovarmos uma renúncia tributária de 2 bi, que é o valor total desta medida provisória, seja uma medida adequada. Por conta desta, e já adiantando que não faremos nenhum pedido de verificação, obviamente, respeitando a posição da maioria do plenário, eu quero registrar a nossa posição também contrária, não às emendas, repito, aqui destacadas, mas em especial ao mérito da medida provisória, ao incentivo fiscal para a indústria automobilística. Paulo Rocha. Senador Paulo Rocha, pela palavra, desculpa. Senhor presidente, eu já fiz essa intervenção na outra vez e claro que isenção fiscal ela tem muito questionável. Neste caso, nós vamos encaminhar favoravelmente, uma vez que não só é uma região importante que precisa alavancar o seu desenvolvimento e, portanto, a indústria automobilística é uma indústria importante porque ela provoca outras cadeias produtivas, né? E esta isenção é importante, portanto, para incentivar a indústria automobilística na região do Nordeste, e ela não só vai gerar emprego, mas vai gerar renda em outras cadeias produtivas, que é o que está precisando o nosso Nordeste para alavancar o seu desenvolvimento. Portanto, nós encaminharemos sim. Senhor presidente. Senadora Lídice da Mata. Para encaminhar em nome do PSB, senhor presidente, também esclarecer uma questão. Esses benefícios fiscais já estão previstos até 2020. Não há acréscimo nenhum. Pelo contrário. E nós, quando falamos no que era possível fazer com esses benefícios fiscais, temos que acrescentar
que eles são geradores, neste momento, geram emprego e renda para a população em que estão situados esses parques automotivos, não apenas emprego e renda, geram também desenvolvimento científico, inovação tecnológica, engenharia voltada para a tecnologia e inovação automotiva. Então, não é algo que possa ser considerado secundário para o desenvolvimento do país ou mesmo para o desenvolvimento destas regiões, que durante anos viveram à sombra do desenvolvimento do sul-sudeste, sem um parque industrial que pudesse gerar empregos de qualidade salarial e que com exigência de qualificação profissional no nível que estes empregos geram no Nordeste brasileiro. Portanto, senhor presidente, eu compreendo a posição de alguns companheiros, mas considero um equívoco que essa posição esteja sendo propagandeada como uma posição que prejudica o Brasil, porque não é verdade. Nós não podemos construir apenas hospitais. Os hospitais necessitam, depois de ser construídos, de um enorme esforço de manutenção. A geração de emprego e renda que esses parques automotivos significam para a Bahia, para o Ceará, para Pernambuco, com o impacto dos outros estados nordestinos, certamente tem, inclusive sobre a saúde desses estados, da população desses estados, um impacto muito positivo. Portanto, senhor presidente, eu quero, em nome do PSB, encaminhar favorável ao projeto. Senhor presidente. A medida senador Lazier, depois senador Humberto Costa. Sim. Presidente, só para pedir a leitura hoje, ao final da sessão, da medida provisória 848 das Santas Casas. Hoje estiveram em Brasília dezenas de presidentes de Santas Casas, ansiosos com essa medida provisória, que distribui verba do Fundo de Garantia para hospitais filantrópicos de Santas Casas. Então, queria apenas pedir a leitura ainda na sessão de hoje. Senador Lazier, é lamentável, mas mais uma vez, o texto que foi encaminhado pela Câmara dos Deputados contém um erro. Sim, mas já foi corrigido. Mas até agora a mesa não... Mas chega, o deputado Otávio Leite está vindo para cá, traz a correção ainda em tempo. Pois é, mas olha bem, nós estamos votando aqui a segunda vez uma correção de matéria. Uma correção de matéria. Então, o deputado falou aqui com a mesa, pedindo para eu votar de ofício uma correção de matéria. Jamais eu farei isso enquanto for presidente. Se vier o ofício da Câmara, eu vou submeter a votação da medida provisória com os termos que vierem da Câmara, que vierem da Câmara. Agora, aprova-se uma coisa no plenário da Câmara, a CCJ encaminha outra, fica muito difícil para o Senado fazer esse tipo de comportamento. Eu não farei diferente do que me manda houve uma a omissão, Constituição e o regimento. senador. Presidente, houve uma omissão por parte da Câmara, que já estão corrigidos, o documento já está pronto. Espero que chegue a tempo antes do vencimento. Perfeito, obrigado. É o que eu desejo. Senador Humberto Costa, na sequência, vou colocar em votação. Senhor presidente, eu também quero me manifestar aqui favoravelmente a essa proposição que trata exatamente da manutenção da prorrogação dos benefícios fiscais à indústria automobilística nos estados do Nordeste, especialmente Pernambuco, Bahia e Ceará, que é fundamental para o desenvolvimento desses estados. Eu tive a oportunidade de ser relator dessa matéria em 2012, quando ela foi originalmente aprovada, e agora essa prorrogação é fundamental, até pelo fato de que esses investimentos que foram feitos nesses estados, ou pelo menos no estado de Pernambuco, no caso a Fiat Jeep, produziram desenvolvimento importante, geração de empregos, desenvolvimento tecnológico, e por todas essas razões se justifica que nós possamos conceder esses benefícios fiscais. Então, quero registrar aqui o meu encaminhamento
para que se vote favoravelmente a essa matéria. É uma forma de se fazer política industrial no nosso país e é uma forma de se fazer também política de desenvolvimento regional. Muito obrigado, senhor presidente. Vou colocar em votação. Eu vou colocar em votação. Senador Lazier. Senador Lazier. Eu vou consultar aqui a mesa. Senador, Sim, presidente, nós podemos apenas ler. Só um minutinho. Essa medida provisória que está vindo chega hoje. O prazo, não, eu quero ver aberto mesmo o microfone. Que data que ela vem e quando é que ela vence? Ela chegou já e volta de 14 de dezembro. Ela vence 14 de dezembro. Então nós temos prazo para que seja corrigido e a gente pode votar até terça-feira. É isso? Tem. Ok. Então, senador Lazier, não há problema, porque está vindo a correção e há prazo para votarmos a medida provisória. Deixei o microfone aberto de propósito, para ficar registrado, que ela tem prazo até 14 de dezembro. Se ela não tivesse prazo, eu iria aguardar a sessão para que a gente pudesse votar. Mas como ela tem prazo, eu vou receber a correção vinda da Câmara. E podemos ler hoje. E podemos votar na próxima, amanhã ou na próxima quarta-feira, terça-feira. Sim, mas pergunto-lhe, lemos hoje ainda? Se chegar, eu não posso ler se não chegar. Se chegar a tempo para encerrar a sessão, farei isso. Em votação, os termos da medida provisória corrigidos pela Câmara dos Deputados. A medida provisória 843, que virou um projeto de lei de conversão 27, com as devidas correções, nós estamos votando novamente. Senhores senadores, senhoras senadores que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado. Aprovado. Registrar meu voto contrário, senhor presidente. O voto contrário do senador Randolfo e do senador Regufe. Obrigado, presidente. Presidente, serão confeccionados novos. Senhores senadores, acabaram de votar. Serão confeccionados novos autógrafos para envio à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.